Então, meu amigo, você está preparado para pagar uma conta de energia mais alta, uma conta de luz mais alta, mais cara? Pois é, isso aí é o que nos aguarda no próximo ano, em média 10,4% de aumento no Brasil todo, em alguns lugares vai chegar a 15%, realmente um valor impressionante aí, por conta do que? Exatamente da interferência do Estado na economia por meio dos subsídios, né? Não apenas dos preços maceteados para maquiar a questão da inflação, né? Mas também um monte de penduricalhos que acabam recaindo sobre as contas de energia de todos os brasileiros para privilegiar, dar grana, dar subsídios para determinados setores da economia, né, da economia brasileira, que são muito bem próximos de autoridades políticas, de congressistas e tudo mais. Então vamos dar uma olhada aqui nos valores que vão subir para o próximo ano, a depender dos estados aqui e tudo mais, e o que está causando esse aumento, de onde que vem isso, porque os reservatórios estão cheios, tem lugar que tem quase 100% da capacidade de água ali, então a gente deveria estar com uma conta baixíssima, mas a coisa vai aumentar, vai subir. Faz sentido para você? Tem lógica para você? Para mim não, mas tem uma explicação, a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, realmente, conforme eu falei, o índice das reservas de água no Brasil, os reservatórios, estão aí no máximo de vários anos, né? O valor mais alto em muito tempo. Tem aqui o percentual do quanto que nós temos atualmente aí dos reservatórios, né? Tem lugar aí que está com 95% da capacidade, acredite ou não, estocada de água aí, né? Então, veja aqui, por exemplo, 94%, né? De fato, nós temos o maior volume em 14 anos, desde 2009. Quem atesta isso é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, né? Então, no Sudeste e Centro-Oeste, que é o principal subsistema do Brasil, o percentual aí do reservatório das hidrelétricas chegou a 64% agora no final de novembro. Já no sul do país, o subsistema sul, 94%. Está quase tudo cheio, lotado, está transbordando de água ali. No Nordeste, um pouco menos, 53%, e no Norte, 48%, mas ainda assim um valor bastante aceitável, bastante tranquilo. Então, por que vai subir? Você sabe qual que é a regra, né? Aquela questão das bandeiras, das tarifas, né? Quando você está na bandeira verde, significa que os reservatórios estão cheios. Então, você não precisa recorrer muito à produção de energia termoelétrica, que é mais cara, né? Tem a queima do carvão e tudo mais. É um modal de energia mais caro. Então, quando você tem um período de seca, bandeira amarela, bandeira vermelha, a conta tem um acréscimo no valor, a conta de energia, porque você precisa custear aí uma energia mais cara que provém das termoelétricas, que são, digamos assim, o backup do sistema principal aqui no Brasil, que é o hidrelétrico, que tem essa característica de ser muito barato por termos uma abundância de rios caudalosos com quedas d'água aqui no Brasil, né? Um cenário muito favorável para a energia hidrelétrica. A gente acaba dependendo da disponibilidade de água, das chuvas e tudo mais, para termos uma energia, um fornecimento de energia estável, mas disso nós não podemos reclamar nesse ano, a coisa realmente está abundante, né? Ainda assim, a expectativa para o próximo ano é que haja um aumento médio de 6,58%, mas que pode chegar a 10,41% no Brasil todo, a depender de algumas discussões jurídicas sobre aproveitamento de impostos, de créditos de impostos aí, que as concessionárias têm usado nos últimos tempos para atenuar esses reajustes que já poderiam estar acontecendo, inclusive, né? E esse valor, obviamente, está acima da inflação prevista para esse ano, que é de 4,53%, e muito acima da inflação prevista para o próximo ano, que é inferior a 4% aí. Essas previsões são da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia, né? E aí isso vai variar de cada região, né? De cada distribuidora que atende as regiões ali e tudo mais. Aí onde você mora, você tem uma distribuidora própria, aqui também, você sabe como é que é. É um monopólio concedido
pelo Estado. O Brasil é fatiado em vários setores que são atendidos por alguma distribuidora, né? Então, por exemplo, aqui, ó, Minas Gerais, que é um estado em que os créditos tributários, créditos de impostos, já foram gastos em sua totalidade, ou seja, a distribuidora de lá não tem mais de onde tirar isso para atenuar o aumento de preços, né? A expectativa é que a CEMIG, que é o nome da distribuidora aí, aumente os preços em 15% no ano que vem. Então você, meu amigo mineiro, pode se preparar para pagar um valor bastante substancial, né? Já em São Paulo, nós temos a famigerada Enel, que teve todos aqueles problemas de fornecimento recentemente lá, certamente você acompanhou isso. O crescimento pode ser de 9% a 12%, a depender dessa decisão judicial. No caso de Minas, não tem variação no valor, porque eles já gastaram tudo mesmo. Então, não tem muito o que mudar daqui para frente. Lá na Light, né, no Rio de Janeiro, o valor é um pouco menor de reajuste, mas pode chegar ainda assim a 7,61%, que é muito mais do que a inflação também, né? Então, aí, o reajuste é decidido pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, acontece uma vez por ano. No caso da Light aqui citada, esse reajuste é em março, né? Então, realmente, conforme eu citei, isso aqui chama atenção, porque em tese deveríamos estar com uma queda no preço da energia elétrica, do fornecimento, porque os reservatórios estão transbordando de água. Temos uma capacidade aí que não víamos há muitos anos, né? Mas ainda assim, realmente teremos um aumento aí nas tarifas. Aqui tem um gráfico bem interessante a respeito dos reajustes aqui em percentuais ao longo dos anos, né? Então, nós tivemos reajustes grandes, por exemplo, aqui em 2022, né? 21,63%, realmente uma coisa impressionante, mas aqui em 2023 tivemos uma queda, olha só, de 8,38%. Isso aqui é sempre um problema, porque isso é subsidiado. Não tem como o valor ser reduzido. O mundo todo está pagando uma energia elétrica mais cara. Aliás, muito disso aqui, 2022, reflete o cenário internacional. Essa é a grande verdade. A Europa está com problemas terríveis ainda do fornecimento de energia elétrica por conta da guerra da Ucrânia, né? Então, temos uma redução tão grande assim em 2023, não faz muito sentido, né? E o preço, geralmente, que nós pagamos por conta da intervenção do maceteamento de preços, é termos que lidar com isso posteriormente, um acumulado que precisa ser desovado, né? Então, nós temos aqui a previsão para 2024, aqui em cima da minha cabeça, que pode chegar a 10,41%, conforme você pode ver aí. Isso aconteceu no passado, tá? No governo da Dilma Rousseff, mesma coisa. O preço ficou represado muito tempo, de repente soltaram tudo. A energia deveria estar baratíssima para todos, mas a gente pagou uma energia muito cara por conta dessa brincadeira intervencionista estatal. Mas a coisa não para aí, né? Porque tem essa conta de desenvolvimento energético, né? Que é a CDE aqui, que é o seguinte, né? São os encargos do sistema, conforme os especialistas aqui consultados pelo site O Globo, que é onde eu estou vendo essa notícia aqui, conforme eles pontuaram. Isso aqui é o seguinte, são subsídios que precisam ser rateados por todos os consumidores. Isso aqui são subsídios para várias áreas específicas aí, né? Vários setores econômicos que cada um pega uma bocadinha desse CDE aqui, dessa conta do desenvolvimento energético, né? Por exemplo, aqui, o pessoal da Câmara dos Deputados votou recentemente, passou tranquilamente, né? Aqui a geração de energia eólica em alto mar, né? Chamada offshore. E aí, dentro da lei aprovada na Câmara, né, tem artigos aí que colocam, por exemplo, a questão aqui de eles participarem dessa partilha aqui, né? Só esse projeto de lei vai representar um aumento de 39 bilhões nos custos do sistema elétrico aí. Muita coisa foi passada no meio dessa lei como jabuti, né? Então tem aqui incentivo para renovação de contratos para termoelétricas a carvão no sul do país. Então, tem o fim do preço teto para geração de energia a gás em estados onde não tem fornecimento disso aí, reserva de mercados para usinas eólicas e pequenas centrais hidrelétricas, né? Então, você pode ver que tem vários setores pequenininhos aí que acabam recebendo dinheiro disso, né? Qual que é a ideia por trás dessa CDE? É justamente você formar um bolão ali, um fundo de valores para você distribuir
para o produtor de energia eólica, para o cara lá que faz exploração do gás natural, da energia solar, enfim, essas energias alternativas. E quem que é impactado por isso? A produção de energia hidrelétrica, né, que é o modal maior, a fonte maior de energia aqui no Brasil. Obviamente, ao contrário do que a Janja diria, não é a concessionária de energia elétrica que vai pagar isso. É o consumidor que vai pagar. Isso é repassado para a conta no final da história, para a conta do consumidor. Então você pode olhar nesse gráfico aqui o quanto que esse valor subiu, principalmente aqui no governo Lula, né? Olha só, lá em 2017 você tinha na faixa de 16 bilhões de reais. A coisa permaneceu estável aqui durante o governo Bolsonaro, pouquíssimo aumento aqui nesse período, mas olha só, em 2023 já chegou na casa dos 35 bilhões e a tendência é que isso continue subindo nos próximos anos. Aqui o pessoal tem essa expectativa. O que isso vai significar? Obviamente, um valor maior a ser rateado para todos os consumidores aí, né? Aqui, a maior parte desses encargos fica dentro dessa CDE, encargos de subsídios, né? Aqui, ó, subsídio para o carvão mineral, para a compra do óleo diesel, incentivos para fontes renováveis, famílias de baixa renda, uma coisa assim absurda, né? Então, tudo isso aqui, conforme o pessoal do Globo pontua, tudo isso vai para a conta de luz, aumenta o valor da conta de luz aí no final das contas, né? Então, existe toda uma série de intervenções do governo nessa questão das contas de energia. O Senado faz isso, o Congresso, o Poder Executivo, todo mundo fica enfiando gastos ali para beneficiar alguns setores, o pessoal fica maceteando os preços, mantendo as tarifas artificialmente baixas por questões eleitoreiras, tem toda a questão de não haver liberdade no setor e o grande problema que é a inexistência de concorrência. Se a sua concessionária não te atende bem, você não pode trocar de empresa, você tem que ficar com ela porque sim, ou você muda de estado para ser atendido por outra. Realmente não tem muito o que fazer. E toda vez em qualquer mercado, em qualquer cenário em que não há liberdade econômica, o que acontece? Nós temos um serviço ruim, de baixa qualidade. Olha o que aconteceu em São Paulo. Se numa sociedade livre nós teríamos uma situação dessa, numa economia livre, nós teríamos consumidores de energia elétrica, uma coisa tão fundamental, tanto tempo sem o fornecimento, né? Mas só tem aquilo ali, não tem para onde correr, então o pessoal pagou a conta. Você tem um serviço de má qualidade e você tem um preço que não é nada interessante, não é nada competitivo. Num cenário como esse aqui, uma coisa totalmente cartelizada, monopolizada, um monopólio concedido pelo Estado, no final das contas, com toda essa intervenção, o que nós temos? Reservatórios cheios e energia elétrica gerada pelo modal hidrelétrico cada vez mais cara. Faz sentido para você? Pois é, mas com o Estado, falando em Estado, nada faz sentido. Mas o que você achou dessa história? Você está animado para pagar uma conta de energia mais alta no ano que vem? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.